Bom dia. Jó, capítulo 22. Livro de Jó, capítulo 22. A seguir, Elifaz, o temanita, tomou a palavra e respondeu: pode um ser humano ser útil a Deus? Ainda que seja uma pessoa de grande sabedoria, pode ajudar a Deus? Que felicidade poderia dar o Shaddai, o Todo-Poderoso, né, se fosse justo? Que lucro receberia Deus se os teus caminhos fossem repreensíveis? Sendo assim, será que é por sua bondade e misericórdia que Deus te julga, condena e repreende? Ou será que é por causa da tua maldade? Não são infindos os teus erros e pecados? Ele fala uma coisa aqui realmente que é uma grande verdade. Nenhum de nós temos condições de ser útil. Não, nós ajudamos a Deus. Não, porque eu faço, eu ajudo a Deus, eu sou um servo útil a Deus. Não, todos nós temos um caminho que nós temos que percorrer. Somos servos. Mas não somos aqueles, nós somos, eu sou ajudador de Deus. Eu já vi muito isso, pessoas falarem ajudadores de Deus, como se Deus precisasse de ajuda de alguém. Ele é Deus, Ele é o soberano, Ele é o todo-poderoso. Nenhum de nós tem condição de falar que é ajudador de Deus. Deus não precisa de ajuda de ninguém. Ele é o Senhor. Ele é o contrário, Ele que nos ajuda, nos socorre, nos abençoa. Por isso que sempre eu oriento as pessoas, gente, não tenta ajudar Deus, não, Deus não precisa da ajuda de ninguém. Ora, sem motivos exigia penhores do teus semelhantes como garantia de um pequeno empréstimo. Extorquia dos pobres as próprias roupas, deixando-os nus. Não serviste de água ao sedento e cansado retiveste o pão do faminto? Entretanto, sendo tu dono de muitas terras e vivendo do fruto delas, eras honrado diante de todos. Mandaste embora das tuas terras viúvas sem qualquer ajuda ou indenização, e esmagaste os braços do órfão. Ora, esses certamente são os motivos pelos quais está cercado de ciladas, provações e iminência de uma grande catástrofe pessoal te apavora. Também por isso, vives atormentado com a sensação de que estás envolto em trevas tão densas que te deixam cego e te afogam com muitas águas de uma inundação. Porventura não está Deus nas alturas dos céus? Olha para mais altas estrelas e vê como estão distantes? Contudo, tu cogitas, o que sabe Deus? Pode Ele julgar através de tamanha e densa escuridão? Nuvens espessas o envolvem de tal maneira que Ele não pode enxergar quando percorre a abóbada celeste. Assim é que deseja seguir no caminho antigo trilhado pelos homens malignos. Eles foram ceifados antes da hora, seus alicerces foram arrastados por uma enchente repentina. Exclamar a Deus, afaste de nós, é mais do que pode nos fazer o Todo-Poderoso. Aqui ele fala, na verdade não sabe de maneira errada, porque não sabendo consolar, não sabendo confortar, ele acusa. Na verdade ele mente. Nós já falamos sobre isso. Deus, o próprio Deus disse que ele era um homem sério, que ele era um homem honrado, que ele era um homem íntegro. Agora ele faz não sabendo, querendo justificar Deus. Nós não temos que justificar Deus. As atitudes de Deus, se nós não sabemos o porquê, nós temos que meditar na palavra, buscar conhecimento para podermos falar. Então é melhor nos calar. Ele tentando justificar as atitudes de Deus, acusa Jó, dizendo que Jó foi
é um mesquinho, que ele aproveitou, que ele extorquia, que ele emprestava dinheiro a juros, que ele maltratava as viúvas, o órfão, e não pagava direito os salários dos empregados e tudo mais. O que é uma grande mentira. Nós temos testemunho do próprio Deus falando com o diabo. Viu meu servo Jó? Íntegro. Não foi isso que Deus, no início, quando o diabo se apresentou diante dele, no concílio no céu, o que Deus disse? Concílio celeste, né? O que Deus disse? Indagou então Deus: observaste o meu servo Jó, em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro, é o que Deus disse, e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Capítulo 1, versículo 8. Deus falando com quem? Com Satanás, com o diabo. Em toda a terra não há ninguém como ele. Agora nós vemos aqui, ele faz o amigo de Jó, não sabendo explicar o porquê de todo o mal que veio sobre Jó, aí tenta justificar, acusando Jó. Na verdade, ele está fazendo o papel do diabo, que é o acusador. Ah, não, você extorquia o povo, você fazia isso, você não pagava o salário direito, você explorava os órfãos, as viúvas, expulsava das suas terras. Porque é uma mentira. A defesa, o consolo dele está sendo acusar Jó. Não que podemos fazer isso, porque na verdade, nós como cristãos, nós sabemos que nós não podemos agir assim. Apesar que hoje, assim como os fariseus na época de Jesus, hoje nós vemos templo lotado, as pessoas lá nas ruas, né? Casas, pessoas que se identificam como cristãs, como evangélicas, como crentes, mas são desonestas, são adúlteras, são mentirosas, são pessoas que estão aproveitando do próximo, como funcionários, são terríveis. Porque eu digo, quando o funcionário começa a enrolar no serviço, ele está sendo desonesto, ele está sendo ladrão. Por quê? Ele trabalha, ele é contratado pelo patrão, ele vende o tempo dele. Ah, quanto é que eu vendo do meu tempo? Eu vendo 8 horas por dia, 5 dias por semana, 30 no mês, eu não sei. Mas se durante aquele tempo eu começo a enrolar, eu estou direto no celular, estou no WhatsApp, eu sempre estou correndo para ir no banheiro, eu paro de bater no papo. Se eu ganho aquele salário mensal, ou seja, que é dividido em dias, eu estou sendo desonesto. E infelizmente nós temos muitos crentes assim. Infelizmente eu vejo crentes que trabalham em determinado comércio, loja, os patrões não têm confiança, senão eles desviam mercadoria, desviam dinheiro. Eu vejo pessoas que se dizem crentes, olhando na rua, quando encontram alguém que precisa de uma ajuda, de um socorro, eles fecham a cara, fecham o vidro do carro, passam correndo, não tem tempo de parar para ouvir o que a pessoa necessita ou procurar de algum meio ajudar a socorrer. Acha que só por ir à igreja, falar que ir orar, jejuar, ir a monte, qualquer coisa, falar que serve a Deus, são salvos. Não são. Porque é mandamento nós praticar misericórdia. Ah, não, eu vou à igreja, eu oro, eu devolvo o dízimo. O Senhor falou assim, Jesus diz que nós devemos devolver o dízimo, mas nós devemos praticar misericórdia, nós devemos praticar a justiça de Deus. Ele agora está falando sobre isso, por ele não conhecer exatamente a ação de Deus aqui, ele está trazendo essas acusações a Jó. Mas Jó não é acusado disso, não. Porque Jó não era assim. E nós vamos ver no final que o próprio Jó, ele tem que orar pelos amigos.
Entretanto, foi Deus quem encheu de bens as casas deles. Portanto, longe de mim esteja o conselho dos ímpios. O justo vê em isso, se alegra. Os honestos e inocentes se alegram, declarando: certo é que as pessoas más foram todas destruídas e o fogo devorou as suas riquezas. Novamente, ele falou algo errado. Ele está falando bobagem. Ah, não, porque todas as pessoas ruins foram destruídas por Deus. Não, mentira. O mundo está cheio dessas pessoas. O mundo jaz no maligno. Ah, não, os ricos não ficam ricos porque Deus destrói tudo. Ao contrário, tem pessoas que são maldosas, desonestas, não conhecem a Deus, não aceitam Deus, não querem Deus e são milionárias, são riquíssimas. Morrem riquíssimas, deixando a herança pelos seus tudo. Só que essas pessoas perdem a vida, vão padecer por toda a eternidade. Eles receberam as coisas do mundo, mas a salvação não tem. Então eu vejo muitas pessoas fazendo as comparações erradas. Ouvir errado. Ah, não, pastor, está na Bíblia. Pois é, não está na Bíblia, vamos por isso, não podemos tirar jamais o texto do contexto. Não vamos entender toda a palavra de Elifaz. Sendo assim, faz as pazes com Deus, sujeitando-te a Ele, e a prosperidade te alcançará. Aceita, pois, a orientação que vem da boca de Deus e deposita suas palavras no coração. Se te voltares para o Todo-Poderoso, será edificado. Se afastares a prática da injustiça da tua tenda, deitares ao pó as tuas riquezas e o ouro puro de Ofir que possuis as pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso voltará a ser o teu tesouro mais precioso e a sua prata predileta. Então te deleitarás no Todo-Poderoso, erguerá o teu rosto para Deus. Tu orarás a Deus, Ele te ouvirás e pagarás o teu voto. Tudo que planejares realizar dará certo e a luz brilhará constantemente em teus caminhos. Quando os teus semelhantes sofrerem qualquer abatimento, preferirás haja alento e disposição, e Deus salvará o humilde. E mais, livra-te até o que não é inocente, que será libertado graças à pureza que há em ti, em tuas mãos o comportamento. Ele diz para Jó, ele está falando aqui sobre pregações que é comum hoje nos templos. Ele faz falando. A não ser volta para Deus que você vai ter tudo, Deus vai te prosperar. Volta para Deus, aceita Ele, vive para Ele, você vai ser rico. Deus vai proteger, vai cuidar, vai ter tudo isso. Não. Assim também, vários pregadores fazem isso, mas não é a verdade. Ao contrário, quando nós viemos para Deus, quando nós nos convertemos ao Senhor, aí começam então as lutas. Todos que se converteram ao Senhor de coração, de verdade, sabem disso, que depois de convertido é que as lutas começaram, as batalhas começaram. Jesus disse, e acontece na prática. Todos nós, quando nos convertemos, nós somos, quando nos transformamos em seguidores de Jesus, nós somos apedrejados, nós somos acusados em casa pelos amigos, pelos parentes, de todas maneiras. Isso é bíblico. É a palavra de Jesus se cumprindo. Mas o que eu vejo por aí é exatamente os famosos Elifaz nos templos. Ah, não, converte-te a Deus, Deus vai te dar riqueza, vai te dar isso. Não é verdade. Aceita Deus no teu coração que Ele vai te prosperar de uma forma grandiosa. Não é assim. Elifaz está falando isso. Mas não é verdade. Jesus não morreu para nos dar riqueza, não. Mas sim para nos dar vida. Vida, abundância, vida eterna. Jó, capítulo 23. Diante do exposto, Jó tomou a palavra e respondeu. Até o presente momento, reclamo com revolta e amargura. Apesar dos meus gemidos, a mão dele pesa forte sobre a minha vida. Ah, se eu soubesse onde poderia encontrá-lo, então chegaria ao teu tribunal. Eu me apresentaria a minha causa e a minha boca estaria repleta de argumentos. Ouviria atentamente o que ele me responderia, avaliaria com cuidado tudo quanto me dissesse. Porventura, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Penso que não.
ele não me acusaria de nada. Ali o homem íntegro pleitearia com ele, eu seria considerado inocente, sairia liberto da presença do meu juiz. Jó se defendeu e disse: olha, não sei, eu queria poder encontrar Deus para não estar falando com ele pessoalmente. Interessante que ele vai encontrar. O desejo dele vai acontecer. Nós veremos mais à frente. Falou, eu queria, porque eu teria condições de explicar para ele. E eu acredito que ele não vai me acusar como vocês estão me acusando. Como vocês estão falando que eu fazia isso, eu fazia aquilo, sendo que não. Então eu creio que eu me apresentaria diante do Senhor e eu receberia absolvição. Eu seria inocentado. Porque Jó tem a consciência de que ele não fazia nada de errado. O próprio Deus confirmou, nós já falamos sobre isso. O erro de Jó foi o medo. Mas isso mesmo ele confessou no início, falou: aquilo que eu mais temia, o que eu mais tinha medo me aconteceu. Aquela falta de confiança. Mas, entretanto, todo o resto ele era íntegro, era um homem honesto, era um homem justo, um homem que praticava justiça. Ele falou: não, se eu chegasse diante de Deus, me apresentaria a ele. Eu me exporia os argumentos, eu acho que ele não ia me acusar. Eu acho que ele não ia acusar quando você, porque ele é Deus, ele é soberano, ele é o Todo-Poderoso e realmente ele não vai nos acusar. Quem nos acusa somos nós mesmos, nossos erros, nossos pecados, e Jó não tinha isso. Entretanto, se busca no Oriente, lá ele não está, se parte para o Ocidente, tampouco o encontro. Quando ele está agindo no Norte, não consigo enxergar. Quando as suas ações ocorrem no Sul, nem a sombra dele me é possível perceber. Todavia ele conhece bem o caminho por onde passam os meus pés. Se me colocar à prova, constatará que sairei puro como ouro refinado. Os meus pés acompanharam as suas pegadas. Mantive-me no seu caminho, sem me desviar dele para lado nenhum. Jamais me apartei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras da sua boca que meu próprio pão de cada dia. Contudo, ele é o Todo-Poderoso. Quem lhe poderá fazer qualquer oposição? Ele faz o que decide fazer e realiza quando deseja. Sendo assim, ele cumprirá o que está decidido a meu respeito e todos os demais planos que tem consigo. Por esse motivo, fico apavorado diante dele. Pensar em tudo isso me enche de temor. Fez Deus o meu coração desfalecer de medo. O Todo-Poderoso me causou grande pavor. Contudo, as provações não me fizeram calar, e as densas trevas que cobrem o meu rosto não puderam silenciar-me. Temor. Primeiro que todos nós temos que ter. O cristão tem que ter temor, tremor diante do Senhor. Eu vejo pessoas falar: não, temor é diferente. Não, eu tenho medo de Deus. Nós temos que ter medo de Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, inigualável, é o soberano. É Ele que tem poder para tirar a vida e lançar nossas almas no inferno. Ele é o Senhor. Tudo que nos acontece no mundo, qualquer situação, é vontade e permissão dele. Então é Ele. Então temos que ter medo dele. O Jó está falando aqui, falou: olha, a minha vida toda foi procurar viver de acordo com a palavra dele. Eu tenho medo de Deus. Eu procurei guardar os mandamentos dele. Eu procurei viver a palavra dele. E nós vimos isso, nós estamos cansados de repetir a mesma coisa. Nós vimos o próprio Deus falar. Elogiar a integridade de Jó. Jó falou: eu tive medo, tenho medo de Deus. Tenho pavor de Deus. E por isso eu procurei viver de acordo com a palavra dele. Essa é a justificativa dele. E é isso que nós temos que fazer. Se nós tivermos medo de Deus, tiver pavor de Deus, nós vamos procurar viver a palavra dele. Nós vamos procurar viver o evangelho dele. Porque é ele que tem condição de lançar no inferno. É só ele. O diabo não. Jó capítulo 24. Porque o Todo-Poderoso não estabelece um tempo de julgamento geral sobre a terra. E porque o que conhece sequer sabe quanto esse dia chegará. Ninguém sabe. Jesus disse assim, falou: olha, o dia da volta dele, ninguém sabe, nem o próprio Jesus sabia. Mas só o
Pai. Só Deus Pai. Esse dia chegará para todo mundo. Jesus está voltando. Aqueles que fraudam a fronteira de seus pastos, mudam os marcos, que limitam o gado e assim roubam o rebanho de outro, sequestra o jumento que pertence ao órfão, leva o boi da viúva como penhor, força os necessitados a sair do caminho, os pobres da terra a esconder-se, como se fossem jumentos selvagens no deserto. Os pobres partem em busca do pão de cada dia, na terra deserta encontram o que dar de comer a seus filhos. Juntam forragem nos campos e trabalham duro nas colheitas dos maus, respingam nas vinhas dos ímpios. Passam a noite desprovidos de roupas, não tem como agasalhar-se no frio. Encharcados pela chuva das montanhas, abraçam-se às rochas por falta de abrigo. As crianças órfãs são arrancadas do seio das suas mães para servir como escravo. O recém-nascido do pobre é tomado à força em pagamento de dívidas. Por falta de roupa andam nus, transportam pesados feixes, mas continuam esfomeados. Esmagam azeitona entre as pedras de moinho, pisam uva nos lagares, contudo mesmo assim padecem de sede. Desde a cidade ouve o gemido dos que estão prestes a morrer, e a alma dos feridos clama, e mesmo assim Deus não escuta os seus pedidos de socorro. Os perversos são adversários da luz, não conhecem os seus caminhos, nem permanecem nas suas veredas. De manhã um assassino se levanta e parte em busca das suas vítimas, os pobres necessitados. De noite age como ladrão. Os olhos do adúltero ficam à espreita do cair da tarde. Ele diz consigo: ninguém me reconhecerá, e cobre o rosto. Em meio às trevas os homens mal invadem as casas, mas de dia se enclasuram a luz, para eles é um desprazer. O romper da aurora para tais pessoas é como a sombra da morte, contudo se sente em casa em meio aos horrores das trevas. Entretanto, os maldosos são como espuma que é levada e logo se dissipa na superfície das águas. A porção dos perversos sobre a terra é amaldiçoada, e por isso já não anda pelo caminho a trabalhar nas vinhas. A secura e o calor desfaz as águas da neve, assim é a ação do Sheol na sepultura, consumindo rapidamente os que pecaram. A sua própria mão esquecerá, os vermes se banquetearão com seus corpos. Jamais alguém se lembrará dessas pessoas. Como árvore seca, será quebrada o injusto. Os maus despojam a estéril e sem filhos, e não demonstram menor consideração para com a viúva. Contudo, é Deus, mediante o seu poder, que destrói os ímpios, ainda que firmemente estabelecido. Deus os arranca dos seus lugares e acaba com as vidas dos perversos. Deus permite que vivam seguros. Entretanto, vigia com toda atenção os caminhos que escolhe seguir. Assim, durante algum tempo, os malignos prosperam, mas em um momento seca-se como capim, e são cortados como espiga de trigo. Quem, pois, pode afirmar que o que estou dizendo não corresponde à realidade? Quem poderá provar que estou mentindo ou corrigir a minha palavra? Por que acontece isso? Nós vemos pessoas pobres sendo roubadas, sendo assaltadas. Nós vemos pessoas pobres trabalhar, não receber, o patrão não pagar ou explorar. Nós vemos pessoas pobres lutando para trabalhar, trabalha determinado tempo numa empresa, de repente o patrão dá o golpe, ninguém recebe, nenhum dos funcionários recebe os seus acertos, perderam-se anos ali. Nós vemos ladrões roubarem, assaltarem, e nada acontece com eles. Nós vemos traficantes venderem drogas à vontade, se enriquecerem e nada acontecer com eles. Nós vemos os políticos extorquirem, roubarem o povo e nada acontecer com eles. Nós vemos assassinos assassinarem as pessoas boas e nada acontece. Não, Deus não está vendo. Deus está vendo, sim. Deus está vendo. E não podemos esquecer que tudo é vontade ou permissão de Deus. Esses maus, esses injustos, esses infiéis, esses profanos, que estão prosperando agora,
logo serão ceifadas e vão padecer por toda a eternidade. Eles vão sofrer por toda a eternidade, por toda a vida. E não adianta, não tem como escapar, porque esse é um julgamento do Senhor. Jó capítulo 25. Diante do exposto, Bildade da região de Suá afirmou. Agora Bildade volta a falar. Deus é todo-poderoso e deve ser reverenciado com amor e obediência. É Ele que faz com que haja ordem e paz nos céus que lhe pertencem. Seria possível contar o exército de seus anjos e a sua luz sobre quem não haverá de se levantar? Assim como então pode o ser humano ser justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher? Até a lua não tem brilho próprio e as estrelas não são puras aos olhos dele. Muito menos será o homem que não passa de um verme e o filho do homem que é um vermezinho. Nós estamos dentro de capítulos curtíssimos. Eu gosto do capítulo 25, que eu acabei de ler agora, já li por inteiro. De Jó, são somente 6 versículos. Muito bem, Bildade está falando exatamente sobre a mesma questão antes. Ninguém pode se julgar justo diante de Deus. É Deus que faz. Deus fez o homem do barro, do pó, da terra. Ele sabe que o barro trinca, racha, quebra, seca e pronto. Nós viemos do pó e vamos voltar para o pó. Essa carne nossa será consumida, será transformada em terra. Todos nós, sem exceção. Ah, não, eu não, que eu vou ser cremado. Mas então vai para a terra, vai para o pó. Mas se joga no rio, no mar, mas aquilo ali vai para o barro, para a terra, para o pó. Deus não tem condição de confiar, Ele não pode confiar em nós. Se nós mesmos, ser humano, se formos inteligentes, nós sabemos que não podemos confiar em nós mesmos. Ah, eu sou útil a Deus. Deus não me tira dessa posição porque eu sou útil à obra dele. Não. Deus usa quem Ele quer, a hora que quer e como quiser. Nós não somos. O Senhor não depende de nenhum de nós. Eu vejo pessoas se julgar como insubstituível diante de Deus. Não. Bom, hoje eu estou lendo a Bíblia para todos vocês. Que Deus assim permitiu, mas se Ele quiser, Ele me tira daqui. Não sou eu que estarei, mas não estará outra pessoa. Ou de outra maneira, de qualquer maneira. É o Senhor. Eu não sou nada. Nós não somos nada, somos servos. Tudo é criação do Senhor. O Senhor criou o mundo, criou o céu, criou as estrelas, criou os animais, tudo. Mas só Ele é perfeito. Só Ele é Deus. Só Ele. Ele é o Senhor. Então, nós temos que entender que Deus não precisa de nossa ajuda. Deus não precisa. Nós precisamos dele. Nós precisamos do socorro dele. E nós temos que temer. Nós temos que tremer. Ter pavor de Deus Todo-Poderoso. E saber, se não agirmos em conformidade com a palavra dele, com vontade dele, todos nós seremos destruídos. Todos nós. Então, por isso, nós temos que estar nos examinando. Faz esse exame como Jó sempre está fazendo. Ah, não, eu estou assim, estou sofrendo, aconteceu tudo isso. Mas eu agia, procurava agir em conformidade com a palavra dele. E se Deus aparecer aqui, eu vou conversar com ele, ele vai ver que eu sempre procurava. Essa tranquilidade na confiança, na consciência. É isso que nós temos que ter. Nós lemos hoje até o capítulo 26 de Jó, lemos o 25. Né? Querendo Deus, for vontade do Senhor, amanhã estaremos lendo, iniciamos o capítulo 26 de Jó. Livro curtíssimo. E, como eu sempre falo, tem dúvidas, falta esclarecimento, busca na Bíblia, busca na palavra de Deus, porque as respostas estão aqui.
Nenhum homem tem a resposta. Quem tem a resposta é o Senhor. E o Senhor é o verbo, ele é a palavra. Então ele tem a resposta. Por isso todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.